Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos dando início à nossa primeira conferência de missões. Irmãos, que alegria! Foi algo que eu sonhei por muito tempo e participei de algumas conferências, mas poder estar sendo na nossa igreja é um motivo de muita alegria. Seja bem-vindo você que está aí na nossa live, a todos os irmãos que estão aqui presentes também. Pastor Caio e a sua esposa missionária Hélida, depois eles vão se apresentar. São eles que estarão conosco durante esse final de semana e é um prazer. E mais uma vez nós estamos para servi-los, tá? Neste momento nós estaremos orando, entregando tudo nas mãos do Senhor, para que essa conferência, para que esse culto seja para honrar e glorificar somente o nome dEle. Jesus, nós estamos na Tua presença para Te honrar e Te glorificar, ó Pai. Se não for para isso que nós viemos, para que, Senhor, que nós viemos, o que nós viemos fazer aqui, ó Pai. Jesus, que seja um culto para Ti, não para nos apresentarmos, não para nada além de Te cultuar. Que todos os louvores, as mensagens, que seja para honrar e glorificar o Seu nome. Muito obrigado, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para prestar mais este culto a Ti, Jesus. Esteja conosco, cuida, Senhor, dos nossos lares, cuida das nossas famílias e que o Senhor esteja à frente de tudo. É isso que eu Te oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente já treinou o mês inteiro o nome do nosso congresso. É o mesmo nome que foi dado à campanha de missões estaduais. Então vamos fazer bem bonito. Combinado? Vou falar no 3 e a gente fala todo mundo junto. Qual é? Tá cortando ali, mas vocês sabem de cabeça, né? Sim. Então tá bom. Vamos lá? 1, 2, 3. Chamado a fazer discípulo. E o versículo se encontra lá em Isaías 54:13, que diz: E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Que a paz dos filhos dos que estão aqui, que já foram gerados, os que ainda virão, seja abundante no Senhor. Neste momento, o Ministério de Louvor estará nos levando em adoração com 3 cânticos. E que seja um momento de muita alegria, irmãos. Infelizmente, a gente não pode estar com todos presentes no culto, mas cultue aí da sua casa, dê o seu melhor, como se você estivesse realmente na igreja, porque a igreja somos nós. Então, que você dê o seu melhor aonde você estiver. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com um cântico que tem como nome Quebrantado. Você que se quebrante o seu coração diante daquele que é digno, daquele que é merecedor de todo louvor e de toda adoração. Não há outro Deus, não há outro Jesus, só um, só Ele, que é digno de ser louvado, de ser adorado. Aquele que se sacrificou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Eu vou no seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor de um Pai justo, do justo Deus.
pela cruz me chamou gentilmente e atraiu-me. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele nos dá vida, vida em abundância, vida trouxe minha eterna. vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou gentilmente e atraiu-me. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente e atraiu-me. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente e atraiu-me. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Você ir no seu lar, no aconchego do seu lar, os que estão aqui presentes, feche seus olhos. Vamos declarar essa canção de amor, de adoração. Declarar que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ah, Jesus, Tu és lindo. Seu amor não se compara a nenhum outro, Pai. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de
para buscar. Diga! Veio pra nos resgatar. O amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Presta atenção o que Ele fez por mim e por você. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tudo é teu, Senhor. Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Tu és um Pai amoroso. Tu és um Pai que nos concede amor, que nos concede cuidado, que nos dá, ó Deus, proteção. Deus, obrigado, porque estamos aqui nessa noite para louvar e exaltar o Teu santo nome, engrandecer mais e mais o Teu santo nome, ó Deus. Usa o Teu servo, ó Pai, o pastor Caio, que vai falar aos nossos corações, que ele venha trazer, ó Deus, uma mensagem de Ti, ó Deus. Entrego este louvor, entrego todo este culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar, louvar mais um cântico, e esse cântico é o tema é o cântico oficial da campanha de missões estaduais. Chamado, tem um chamado. Você tem um chamado, você sabia que você tem um chamado? Todos nós
No dia que você falou assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você foi chamado nesse instante para levar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Assim diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não são os pastores, mas é a palavra de Deus que nos diz que nós somos chamados para fazer discípulos. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Em meio às lutas eu não estou só, me sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro quando eu sou que enviou. Diga! Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro quando eu sou que enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Thaís. Amém. Glória a Deus. Obrigado ao Ministério de Louvor. Neste momento, nós vamos chamar os preletores desse final de semana. Pode vir, por favor. PIB de Setiba e todos que assistem a nossa live. Esse é o pastor Caio. Eles vão se apresentar com mais calma. E ela é a Hélida. E eles estarão conosco hoje, amanhã às 19h30, no domingo 9 horas da manhã e às 19h30. Amém, irmãos? Neste momento nós estaremos orando pela vida do casal. E depois vocês podem se apresentar, fiquem à vontade. Oremos. Amado Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Jesus, por continuar na tua presença e poder falar novamente contigo. Nesse momento eu peço, Senhor, para que o Senhor use a vida do pastor Caio, a Hélida, ó Pai, durante esse final de semana, que tudo que o Senhor ministrou ao coração deles, ó Pai, que venha ser transmitido aos nossos corações também. Usa, Senhor, que o teu Espírito Santo traga calma e dê tranquilidade à vida deles, ó Pai. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Como a nossa irmã já falou, meu nome é Hélida. Nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais
E também é um prazer, uma alegria muito grande estar com os amados irmãos neste final de semana, para estarmos compartilhando um pouquinho da palavra de Deus e também do que Deus tem feito, né, através de nós no campo missionário. Que Deus possa estar falando grandemente aos nossos corações, para que possamos cada dia mais entender, né, esse chamado maravilhoso que Deus nos deu, que é um prazer, uma alegria poder anunciar a palavra de Deus. Brevemente, eu sou daqui do interior, né, vim do interior do estado do Espírito Santo, e atualmente nós estamos aqui em Vitória atuando no campo missionário. Que Deus abençoe grandemente os amados irmãos. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês. Toda vez que eu vejo um ministério de louvor cantando bem assim, eu me alegro muito. Esses dias eu estava pregando para os meninos da Cristolândia lá, e no meio do sermão eu comecei a cantar uma música, e os meninos olharam para mim e disseram assim: pastor, pode parar. Jesus te chamou para pregar. E quando eu vejo alguém cantando bem desse jeito, meu coração se alegra muito. Meus irmãos, é um prazer poder estar aqui com vocês nessa noite. É um prazer poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito por intermédio dos seus missionários no campo capixaba. Eu sou esposo dessa moça linda aqui. Eu falo com ela que ela orou pouco e eu orei bastante, e Jesus ouviu as minhas orações e colocou aí em minha vida. É um privilégio compartilhar o ministério com ela, é um privilégio compartilhar a vida com ela. Hoje nós estamos servindo aqui nos campos capixabas em duas frentes. Nós coordenamos uma fase da Cristolândia, a Missão Batista Cristolândia, ali no centro de Vitória, e nós também trabalhamos com o Projeto Viver, que é uma parceria entre missões nacionais e missões estaduais. Então, quando nós estamos trabalhando com as crianças, quando nós estamos lá no bairro da Penha, em Vitória, com as crianças, missões estaduais está conosco. Por isso, é relevantíssimo uma conferência como essa, um momento como esse, e nós nos sentimos honrados em poder estar aqui com vocês. Meus irmãos, como a Hélida disse, ela é daqui do interior do estado, eu sou paulista, eu sou do interior de São Paulo, eu vim da roça. Então, se eu falar porta, porteira, vocês não se preocupam não, porque lá da onde nós moramos, da onde nós viemos, isso é muito comum. Mas é sempre uma honra poder falar daquilo que Deus tem nos dado o privilégio. Eu estou no estado do Espírito Santo há 8 anos, eu vim para cá para começar o projeto Cristolândia aqui, e aqui, graças a Deus, eu conheci a minha esposa, aqui eu fiz o seminário, me formei, e Deus tem me dado o privilégio de servi-lo nesse tempo aqui nos campos capixaba. Já me sinto capixaba. Mas eu quero começar a minha fala dessa noite contando uma história para vocês. Conta-se a história que havia 2 homens, um homem rico e um homem pobre. E a história diz que o homem pobre, todos os dias, ele ia na porta do homem rico e batia e pedia um prato de comida. Até que certa feita, o homem rico, cansado de dizer não a esse homem pobre todos os dias, propôs em seu coração que iria lhe pegar uma peça. Ele pegou uma vasilha, colocou terra, amarrou um pano e entregou para aquele homem. E a história diz que o homem saiu dali sorridente, alegre, dizendo assim: opa, hoje eu vou me alimentar. Só que quando ele se assentou, que ele abriu o guardanapo, que ele abriu a vasilha, eu ia falar tapuar, mas aí minha esposa bate em mim. É porque lá em São Paulo, vasilha, pra gente, tudo é tapuar. Então, abriu um tapuar, e quando ele abriu, ele viu terra dentro do tapuar. E a história diz que ele ficou triste, cabisbaixo, e ele então ouviu uma voz dentro do seu coração dizendo assim: volte e leve esse tapuar cheio de terra para o homem que te deu. E ele voltou à casa daquele homem rico, bateu na porta novamente, e quando o homem rico saiu, ele entregou o tapuar àquele homem novamente. Só que agora que esse tapuar, ele não estava somente com a terra. No meio do caminho, ele tinha plantado uma linda rosa ali. E o homem rico olhou para ele assustado e disse assim: mas como assim? Eu te dou um tapuar cheio de terra e você me dá um tapuar com uma flor? E aquele homem pobre olhou bem dentro dos olhos daquele homem rico e disse assim: cada um dá aquilo que tem.
E é interessante que a palavra de Deus, ela diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo veio a esse mundo, por aqui ele peregrinou, por aqui ele andou, por aqui ele viveu, mas ele morreu. Mas graças ao nosso bondoso Deus, no terceiro dia, ele ressuscitou. Só que nessa caminhada de Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele não caminhou sozinho. A Bíblia narra que ele sempre teve discípulos com ele. O tema da campanha de missões estaduais esse ano é chamado a fazer discípulo. E nós aprendemos com Jesus Cristo que nós devemos fazer discípulo. E é interessante que Jesus Cristo, por onde ele ia, ele fazia discípulo. Nós poderíamos falar aqui diversos exemplos, o endemoniado gadareno, Zaqueu, tantas outras pessoas que no meio do caminho ele foi arrebatando para si e foi fazendo discípulo dessas pessoas. Mas a Bíblia conta que ele caminhou com 12. E desses 12 surgiram outras pessoas. E graças a essas outras pessoas o Evangelho chegou até nós. Só que para nós fazermos discípulos, nós precisamos entender que nós precisamos ter algumas características. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. E eu quero apresentar a vida de um homem para vocês. A vida de Barnabé. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 11. Nós iremos ler o verso 25 e o verso 26. Atos 11, do verso 25 ao verso 26. Amém? Você na sua casa também abra sua Bíblia, leia comigo. E a palavra de Deus nos diz assim: Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Muito obrigado, Pai, por Tua graça. Muito obrigado por Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, pois é o Senhor quem tem cuidado de nós. E nesse momento nós estamos diante da Tua palavra. Eu não tenho entendimento e discernimento próprio para interpretá-la, mas eu creio no Espírito da verdade, Deus. Aquele que o Senhor nos disse que conduziria-nos em toda a verdade. E a Tua palavra é a verdade. Por isso, Deus, aplique aos nossos corações e que possamos sair daqui certos de que ouvimos a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito da história de Barnabé. Ouve-se muito sobre Paulo, Pedro, com razão. Eles foram grandes apóstolos, mas Barnabé, ele foi uma pessoa que ele teve uma singularidade muito especial. Ele era alguém que era um discipulador muito nato. E eu encontro na vida dele algumas características que todo aquele que deseja fazer discípulo, todo aquele que foi chamado para fazer discípulo precisa ter. E a primeira coisa que eu aprendo com a vida de Barnabé é que se eu quiser fazer discípulo, eu preciso investir na obra do Senhor. É interessante que lá em Atos 4, no versículo 36 e 37, a Bíblia diz que Barnabé, ele tinha uma grande propriedade na ilha de Chipre. E a Bíblia narra que ele vende essa propriedade e ele pega esse valor e deposita todo ele nos pés dos apóstolos. Quando nós vamos estudar a geografia da ilha de Chipre, os estudiosos vão dizer que aquele lugar era banhado de cobre. Então o valor era um valor muito significativo. Mas Barnabé, ele não se prendia àquilo que esse mundo tinha.
O coração dele estava preso naquilo que Deus tinha para ele. Mas o que me chama mais a atenção era que Barnabé, ele investia não somente recursos financeiros, mas se você abrir a sua Bíblia aí agora, você vai ver que lá o texto diz que ele era levita, natural da ilha de Chipre. Quem eram os levitas? Os levitas no Antigo Testamento foi a única tribo, dentre todas de Israel, que não possuiu herdade, que não teve pedaços de terra, que não teve uma cidade, não teve uma coisa para ela, porque Deus disse que Ele próprio sustentaria os levitas, que Ele próprio faria com que os levitas tivessem o que comer, o que vestir e o que beber. E quando eu vejo Barnabé vendendo tudo o que ele tinha e depositando aos pés dos apóstolos, eu chego à conclusão de que ele entendera aquilo que Deus tinha para ele. E ele sabia que para ele vivenciar aquilo que Deus tinha para a sua vida, ele precisava abrir mão das coisas desse mundo. Eu estava conversando com a irmã hoje, e eu tenho pensado muito nesse tempo, das coisas que Deus tem feito nesse tempo de pandemia. Nós estávamos vivendo na sociedade do consumo. Um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, ele vai falar que nós estamos vivendo a modernidade líquida, que nada é sólido, que tudo derrete, que tudo escorre nas mãos das pessoas, que as pessoas não planejam mais nada, não organizam mais nada. Os relacionamentos agora não são mais palpáveis. As pessoas só pensam no hoje e no agora. Mas nós que somos cristãos, que somos chamados a fazer discípulo, nós precisamos entender que a nossa riqueza não está nas coisas deste mundo, que a nossa riqueza não está nas coisas dessa terra, mas as nossas riquezas estão no céu. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Não ajuntei-vos tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, aonde a mina consome, mas ajuntei-vos tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde a mina não consome. Meus irmãos, nós precisamos aprender com a vida de Barnabé. Nós precisamos abrir mão das coisas deste mundo para viver para Deus. Eu lembro que quando eu deixei minha família, deixei todo mundo para trás lá no interior de São Paulo, as pessoas começaram a dizer para mim assim: você está doido? Eu tinha ganho bolsa de estudo, eu estava trabalhando e de repente eu larguei tudo e fui para um lugar onde não conhecia ninguém, nada. Mas eu posso dizer para vocês com toda a convicção, eu nunca me arrependi de ter entregado a minha vida nas mãos do Senhor. Eu lembro que uma vez eu estava na Cristolândia e naquela época nós não podíamos sair, eu era missionário radical e eu estava com vontade de comer um churrasco fazia muito tempo. E um dia pela manhã eu acordei e eu falei: Deus, que vontade de comer uma carne. E de repente um pastor me ligou lá de Vila Velha e ele falou para mim assim, eu era seminarista na época, ele falou: Caio, eu quero que você venha pregar aqui na igreja no domingo pela manhã e no domingo à noite. Eu falei: tudo bem, pastor, eu vou. 5 minutos depois ele me ligou de volta e disse assim: pastor, Caio, só que tem um pequeno problema. Para eu não precisar te buscar de manhã, te levar depois do culto, buscar à noite, te levar, traga roupa. Você almoça com a gente, você toma banho aqui em casa, passa a tarde e fica conosco. Eu falei: tudo bem, pastor. E estava eu estudando durante a semana e eu falei com Deus assim: Deus, o pastor me chamou para almoçar na casa dele, pai. E ele é capixaba. E capixaba gosta de uma muqueca, mas eu não como peixe. Mas bem que ele poderia fazer um churrasquinho, né, pai? E eu falei isso com Deus naquele momento de oração, mas assim, falei sem pensar nas consequências e nada. E no domingo pela manhã eu fui pregar. E quando eu acabei de pregar, o pastor falou para mim assim: missionário, nós não vamos almoçar em casa, nós vamos na casa de um irmão. E quando nós chegamos na casa do irmão, o irmão veio triste, acanhado.
E ele disse para mim assim: missionário, eu quero te pedir perdão. Eu falei: por quê? Ele falou: missionário, me perdoe. Eu falei: calma, rapaz, o que está acontecendo, né? Ele falou: não, missionário, o pastor me avisou, já era 10 horas da manhã que você viria almoçar aqui. Então não deu tempo de fazer aquela muqueca. Mas eu estou fazendo um churrasquinho para você, tá bom? Eu falei: glória a Deus pela sua vida. Deus seja louvado. Meus irmãos, se eu fosse contar as vezes que nós vivemos experiências dessa forma, eu ficaria horas falando com vocês. Eu lembro logo quando nós casamos e nós tínhamos uma conta para pagar e nós oramos e falamos assim: Deus, como nós vamos pagar essa conta? E nós fomos pregar em uma igreja e no final do culto o irmão foi nos levar embora e ele chegou e ele entregou um envelope para mim e para ela e ele disse assim: olha, isso aqui foi Deus que mandou eu te dar e ele pediu para você usar com aquilo que você tem pedido para ele. Meus irmãos, quando nós abrimos o envelope, tinha o valor certinho na conta. E tudo isso porque um dia nós resolvemos abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos desejos para fazer discípulo. E talvez você que esteja aí na sua casa nesse momento, está preso nas coisas deste mundo ainda, com medo de se entregar nas mãos de Deus, se perguntando: como eu vou viver? Como será da minha vida? Eu posso te garantir com toda a certeza, aquele que chama, paga a conta. E Barnabé, ele sabia disso. Por isso ele não se prendia nas coisas deste mundo. Por isso ele era alguém generoso. Ele era alguém que investia na obra. Ele era alguém que sabia que os recursos dele também era do Senhor. Só que às vezes, meus irmãos, nós estamos prendendo, retendo as coisas de Deus e guardando, enquanto nós temos pessoas passando fome, enquanto nós temos pessoas passando necessidade. Nós que somos chamados a fazer discípulo, nós precisamos entender que a nossa cidadania não é dessa terra, mas a nossa cidadania é do céu. Nós somos cidadãos celestiais, então nós não vivemos olhando para as coisas deste mundo. É claro, é necessário você ter o que vestir, você ter o que comer, você ter o que beber, mas o seu coração não pode ficar nisso. Barnabé sabia disso, por isso que ele abre mão de tudo e deposita nos pés dos apóstolos, porque o essencial para ele era fazer discípulo. O essencial para ele era fazer o nome do Senhor conhecido, era fazer o nome do Senhor glorificado. Meus irmãos, nós temos um mundo a conquistar. Nós temos diversas pessoas a ganhar. Mas enquanto nós ficarmos nos perguntando e dizendo para nós assim: olha, quando eu acabar a faculdade eu vou para o campo missionário. Quando eu ajuntar dinheiro eu vou para o campo missionário. Quando eu conquistar a minha casa eu vou para o campo missionário. Aí depois está com uma idade mais avançada e diz assim: agora eu já não tenho mais idade para ir para o campo missionário. Aí vive uma vida frustrada. Quando Deus chama, Deus quer obediência. Quando Deus chama, Ele quer urgência. Se Deus tem te chamado para a obra do Senhor, não diga não. Diga sim, que é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. E Barnabé sabia disso. É por isso que eu acho a história desse homem fantástico. Porque além de ofertar para a obra do Senhor, ele sustentava. A Bíblia diz que ele vendeu e deu dinheiro para a obra. Mas ele também investia a sua vida na obra de Deus. E aqui é uma coisa interessante, porque nós estamos vivendo um momento em que muitas vezes as pessoas acham que é só investir. Eu estou pagando e o missionário faz. Não, você tem que investir, mas você tem que fazer. A sua casa é o seu campo missionário, a sua faculdade é o seu campo missionário, a sua comunidade é o seu campo missionário, o seu vizinho é o seu campo missionário. Nós somos chamados a fazer discípulo, não é só o pastor, não é só o missionário. Todos aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo são chamados a fazer discípulos. Quantas pessoas você tem evangelizado?
Quantas pessoas você tem falado do amor de Deus? Ou você ainda está preso a esse mundo, preso nas coisas sociais, naquilo que faz com que você fique somente nessa esfera terrena? Dê um passo à frente, abra a sua visão, procure enxergar aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu tenho dito muito para os meninos da Cristolândia, não existe cristão sem dom. Está na hora da gente começar a perguntar para Deus assim, quais são os meus dons? O que Deus quer que eu faça no corpo? O que Deus quer que eu faça na igreja? E Barnabé sabia disso. E é tão interessante que ele era um homem que, além de investir o recurso financeiro e a sua vida na obra do Senhor, ele era um homem que acreditava em vidas. Em Atos 9, se você quiser me acompanhar aí com a sua Bíblia, fique à vontade, tá? Em Atos 9, a Bíblia narra a história de um homem chamado Saulo. Saulo, ele era um grande perseguidor da igreja. E certa vez ele foi diante dos principais de Jerusalém. E estes lhe deram carta aonde ele podia sair e prender os cristãos. Só que Paulo, quando ele sai de Jerusalém e ele vai a caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele tem um encontro com Jesus Cristo. Então ele fica cego. Depois de 3 dias, Ananias vai e ora por ele, as escamas caem dos seus olhos, e ele volta para Jerusalém, só que agora ele não vai diante dos principais sacerdotes, agora ele vai diante dos discípulos de Jesus Cristo. E é interessante que no versículo 26 do capítulo 9 diz assim, ó, ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Aqueles apóstolos, aquelas pessoas que haviam visto Cristo fazer todos aqueles milagres, cego enxergar, mudo falar, mortos ressuscitarem, quando eles viram Saulo, eles não acreditaram que Jesus tivera transformado a sua vida. Mas o que me fascina é o versículo 27, que diz assim, ó, então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Enquanto ninguém acreditou na vida de Paulo, Barnabé acreditou. E é interessante que então, no capítulo 11, lá naquele texto que nós lemos, se você voltar um pouquinho, você vai ver que a igreja de Jerusalém ouve que o evangelho chegou também a Antioquia. O evangelho agora saiu dos judeus e vai também aos gentios. E então a igreja resolve enviar Barnabé para aquela igreja. E no versículo 25 a Bíblia diz que ele vai em Tarso buscar Saulo. Porque ele era alguém que acreditava em vida, ele era alguém que investia em vida, ele é alguém que estava próximo das vidas. E então ele começa a fazer de Paulo um discípulo. Então ele começa a fazer de Paulo um discípulo do Senhor. E então eles, depois disso, no capítulo 13, nós vamos ver ele sendo chamado para a primeira viagem missionária. E eles vão e eles plantam algumas igrejas. E no capítulo 15, do versículo 36 ao versículo 41, nós vamos ver agora Paulo chamando Barnabé para voltar e visitar as igrejas que eles haviam plantado da primeira viagem. E então Barnabé diz assim, olha, nós vamos, mas eu vou levar junto de nós um jovem chamado João Marcos. E Paulo diz assim, não. João Marcos nos abandonou no meio do caminho da primeira viagem. Ele é inexperiente, ele é imaturo, ele ainda não tem capacidade de estar conosco. E a Bíblia diz então que há uma grande desavença entre Barnabé e Paulo. E Paulo vai com Silas para um canto, e Barnabé vai para onde? Com João Marcos para o outro. Enquanto Paulo não acreditou em João Marcos, Barnabé acreditou.
E pela insistência de Barnabé, nós temos hoje, no mínimo, 14 livros do Novo Testamento escrito. Fora que alguns ainda dizem que Hebreus é de Paulo. Eu, particularmente, não acredito, mas alguns dizem isso. Então, pela insistência de Barnabé, o evangelho pregado por esses dois homens chegou até nós. Meus irmãos, nós precisamos entender que se nós quisermos fazer discípulo, nós precisamos investir em vidas. Nós precisamos investir e acreditar que aquela vida vai dar certo. Só que nós queremos fazer discípulo e na primeira dificuldade nós deixamos a pessoa de lado e não queremos saber mais. Fazer discípulo é pagar o preço. Fazer discípulo é caminhar junto, é ensinar, é fazer com que as pessoas caminhem do seu lado. É permitir que a pessoa te conheça. É permitir que a pessoa esteja próxima a você. E sabe uma coisa que me chama bastante atenção? É permitir que muitas vezes a pessoa se torne melhor que você. Se você acompanhar o capítulo 15, até o capítulo 15 nós vamos ver Lucas narrando Barnabé e Paulo. No capítulo 15 em diante você vai ver Lucas fazendo uma troca. Ele coloca o nome de Paulo primeiro e Barnabé depois. E Paulo se torna o que ele se tornou. Paulo se torna o maior missionário de todos os tempos. O maior plantador de igreja que já existiu. Um homem que percorreu diversos cantos, que não temia nada, em nome do Senhor Jesus. Mas vocês acham que se Barnabé não tivesse investido e insistido na vida de Paulo, Paulo teria feito o que ele fez? Meus irmãos, infelizmente eu comecei a usar drogas, eu tinha 9 anos de idade. Eu fiquei dos meus 9 aos meus 22 anos no mundo da drogadição. Eu fui resgatado pela Cristolândia em São Paulo. E eu glorifico a Deus porque eu estava perdido, sujo, drogado, bêbado. E todo mundo que me via fugia de mim. Mas um dia, Deus colocou o Donizete na minha vida. Enquanto eu estava lá esquecido, o Donizete, ele sentou do meu lado, ele me abraçou e ele disse para mim: Jesus pode mudar a sua vida. Enquanto ninguém acreditou, ele acreditou. E eu glorifico a Deus pela vida do Donizete. E agora eu vivo tentando fazer isso todos os dias na vida de outras pessoas. Eu lembro uma vez que eu estava pregando num culto da Cristolândia, e chegou um rapaz, e era no horário do almoço, e lá na Cristolândia nós sempre temos um culto antes de entregar a refeição. E o rapaz sentou e ele nunca tinha ido lá. E ele sentou na primeira cadeira e ele mal encarado, sujo, e eu pregando e ele olhando para mim. E no final ele falou para mim assim: pastor, quero conversar com o senhor. Eu percebi que ele estava alterado. Eu separei ele no canto e quando eu fui próximo dele, ele começou a dizer para mim assim: pastor, da onde você me conhece? Eu falei com ele: rapaz, nunca te vi nem branco e nem preto na minha frente. Ele falou: pastor, da onde você me conhece? Eu falei: rapaz, já te disse que eu não te conheço. E naquela hora eu parei assim, né? Eu falei: mas por que você está perguntando? Aí ele olhou para mim e disse: porque tudo que o senhor pregou ali era sobre minha vida. E eu olhei para ele e falei: rapaz, eu não te conheço não. Mas aquele que falou por intermédio de mim te conhece muito bem. E te trouxe aqui porque ele quer que você entregue a sua vida nas mãos dele. Aquele jovem caiu de joelho na minha frente com os braços estendidos, dizendo: eu quero esse Jesus que mudou a sua vida. Meus irmãos, nós podemos fazer mais. Basta acreditarmos que o mesmo Senhor que agia ontem continua agindo hoje. Basta acreditar que Jesus transforma. Basta acreditar que Jesus muda. Fazer discípulo é acreditar na pessoa. Quando nós vamos olhar para o Talmidim, na época de Israel, o menino começava cedo e ia até a idade adulta caminhando com o seu mestre. Mas hoje nós queremos fazer discípulos, mas não queremos pagar o preço. Fazer discípulo é pagar o preço em oração por aquela pessoa. Fazer discípulo é pagar o preço
crendo que aquela pessoa vai ser conduzida pelo poder de Deus. E Deus tem nos chamados a fazer discípulo. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja missionária. Desde o início foi uma igreja que sempre fez missões, por isso nós estamos aqui hoje. Porque é uma igreja que sempre fez discípulos. E é isso que Jesus nos chamou. E o que me chama muita atenção, e para a gente caminhar para o fim, é que para que nós possamos fazer discípulos, nós precisamos ter uma vida de oração e de dependência de Deus. Em Atos 13, no versículo 1 e 2, diz que eles estavam orando, jejuando, e de repente o Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé. Barnabé estava orando e servindo. Barnabé, ele era alguém que ele não estava com os braços cruzados. Ele orava, mas ele trabalhava. Ele orava, mas ele fazia com que as coisas acontecessem. Nós estamos trabalhando com o Viver, lá no bairro da Penha, em Vitória. E tem sido uma experiência fantástica. Nós fizemos 1 ano de projeto agora, em maio. E quando nós chegamos naquele lugar, você olhava para as crianças xingavam, não respeitavam ninguém. A maioria das crianças com notas ruins nas escolas, e nós começamos a trabalhar. Aquele trabalho de formiguinha. Todo dia nós corrigíamos e colocávamos ela no canto. Corrigíamos, sentávamos e dizia como fazer. Corrigíamos, sentávamos, orávamos. E certa vez eu fui pregar em um culto, e uma mãe de uma dessas crianças me chamou no final do culto, e ela disse para mim assim: pastor, o que vocês estão fazendo com o meu filho? E eu falei: por quê? Ela falou: pastor, eu não aguento mais. Toda noite nós temos que orar, todo mundo em casa com ele. Agora, todo domingo ele quer ir na igreja. E o pior é que eu estou tendo que levar. E por dentro eu falava assim, né? Glória a Deus. Deus seja louvado. E ela disse assim: pastor, ele está arrumando até a cama. Mas sabe o que é isso, meus irmãos? É você colocar a vida da pessoa em oração todos os dias. É você pagar o preço e mostrar para ela como ela deve viver. Fazer discípulos é viver na dependência de Deus. Crendo que o discípulo não é nosso, mas o discípulo é do Senhor. Muitas vezes nós fazemos para nós. Mas nós precisamos entender que nós fazemos parte de um reino. E que não é porque o discípulo ficou aqui ou não, que nós perdemos. Porque o que importa é que ele sirva e que ele faça outro discípulo, aonde Deus o colocar. E Barnabé sabia disso. Barnabé, ele sabia que o que Deus tinha para ele era muito maior do que simplesmente algo que ele estava vivendo agora. Era algo para além da circunstância. E o que Deus tem para mim e para você é algo além das nossas circunstâncias. Eu nunca imaginava que eu estaria vivendo tudo o que Deus tem me permitido. Eu nunca imaginava que eu iria ver pessoas sendo tiradas da escravidão do pecado e glorificando a Deus. Eu não imaginava que do fruto do trabalho que Deus tem me permitido, eu veria outras pessoas se tornando missionários. Mas graças a Deus nós temos pessoas que hoje estão na obra missionária, pessoas que nós cuidamos, pessoas que nós discipulamos, pessoas que nós pagamos o preço de orar por ela todos os dias. E não tem nada mais maravilhoso do que isso. De você poder olhar e dizer assim, de certa forma Deus usou a minha vida para abençoar a vida daquela pessoa. Mas a honra e a glória é do Senhor, não é nossa. E Barnabé sabia disso. Por isso que Barnabé, ele era um homem diferenciado. Ele fazia discípulos a todo tempo. E para isso, ele não se prendia nas coisas deste mundo. Ele era alguém que investia na obra missionária.
Mas não só investia o recurso financeiro, como ele investia a sua própria vida na obra missionária. E ele era alguém que acreditava em vidas. Aí eu pergunto para você, você tem investido a sua vida na obra missionária? Você tem investido os seus recursos para a obra de Deus? Meus irmãos, da vida nada se leva. A única coisa que nós vamos poder dizer é aquilo que nós servimos para o Senhor aqui. E aí se Ele dá o nome de galardão. Por isso, não retenha as coisas deste mundo, mas enriqueça-se no reino dos céus. E acredite que o mesmo Deus que agia ontem, continua agindo hoje. Que o mesmo Deus que transformava ontem, que o mesmo Deus que colocava colunas de fogo durante a noite para iluminar a vida do povo e para aquecer o povo no meio do frio. O mesmo Deus que pegava as nuvens e colocava sobre o povo para que o povo não fosse escaldado no sol quente do deserto. Que o mesmo povo que pedia o maná e o maná descia do céu. Que pedia água e a água saía da rocha. Que o mesmo Deus que fazia mortos ressuscitar, continua fazendo mortos ressuscitarem hoje. Creia nisso. E faça dessas pessoas discípulos. O que nós precisamos entender é que nem todos vão ser chamados para ir para o campo missionário. Mas todos são chamados para ser missionário. Aonde você estiver. Aonde Deus te colocar. Entenda isso. Olhe para a vida de Barnabé. Medite nessas características que Barnabé tinha. Barnabé, ele era um homem conciliador, como o texto diz. Ele era um homem agregador, apaziguador. Ele era alguém que acrescentava na vida do outro. E é isso que Deus nos chama a fazer. Deus nos chama a fazer discípulos. Para que os filhos dele se tornem servos dele nessa terra. Que Deus te abençoe. Que Deus te conduza. E que Deus possa fazer-nos igual Ele fez com Barnabé. Pessoas que não olhem para esse mundo, mas que tenham os olhos no céu. Que tenham os olhos na presença do Senhor. Que olhem para além da circunstância. Pessoas que não olhem para esse momento. Que Deus abençoe a sua vida. E conto com você amanhã, onde nós estaremos ouvindo a missionária Hélida. Amanhã ela vai poder se apresentar um pouquinho melhor. Mas foi um prazer poder estar aqui com vocês nessa noite. E eu quero poder orar. Eu quero poder orar pela sua vida. Se você que está na sua casa, feche seus olhos. Dobre-se de joelho diante do Senhor. Coloque a sua vida verdadeiramente diante dEle. Creia que Deus há de te usar. Creia que Deus quer te usar. E creia que a sua vida será canal de bênção na vida de muitas outras pessoas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Muito obrigado, Deus, por Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é quem tem guardado e conduzido as nossas vidas. Deus, se em algum momento nós dissemos não à Sua voz, que hoje o Senhor possa ouvir o nosso pedido de perdão e que nós possamos, Deus, verdadeiramente nos colocarmos diante do Senhor. O Senhor sabe aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um dos seus filhos. Por isso, Pai, que o Senhor complete essa palavra em seus corações e que o seu nome seja engrandecido e glorificado em todos os momentos, Deus. E que a nossa vida seja uma vida que resplandeça a Tua luz e que o seu nome seja bendito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus continue te abençoando. Amém. Pastor Caio, muito obrigada. Irmãos, para quem tem acompanhado as nossas lives, para quem tem acompanhado os nossos cultos, o Espírito Santo é lindo. O pastor Caio falou sobre a vida de oração, como que é importante, né? Nós orarmos
por outras pessoas, assim como o pastor Eurico falou numa quarta-feira. Falou também sobre uma vida com Deus, que a nossa vida não, o fim não é aqui, assim como eu falei também numa quarta-feira. Então, você que perdeu todas as outras palavras, assiste aí durante o final de semana. Nós estamos, para quem não sabe, o mês de julho a gente deixou todo para missões estaduais, então todas as palavras têm sido voltadas para o tema de missões estaduais. Sim, graça e paz. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida do pastor Caio, pela vida dos pastores. Que Deus possa continuar falando através da sua vida, da vida de vocês. Você que é membro dessa igreja, você que é membro da PIB Setiba, que está aqui conosco nessa live, ou está aqui, você que participou agora, ouvindo Deus falar através da vida do pastor. Se você perdeu alguma coisa, o que a Thaís acabou de dizer, eu digo para você novamente. Ouça novamente essa mensagem. Veja o que Deus está falando para nós que somos dessa igreja aqui local. Veja que Deus está nos chamando a atenção de certa forma. Você que ouviu essa mensagem, escute ela, guarde no seu coração. Veja de que maneira Deus está nos chamando a atenção para olhar para o outro, para ser missionário e para depositar no altar. E o que nós depositamos no altar de Deus é para Ele. É Ele quem administra, é Ele quem faz. Quando eu coloco no altar de Deus, aquilo que eu coloquei no altar de Deus é para Ele. É Ele quem vai administrar. E se Deus, quando Deus nos chama para fazer missões, quem nos sustenta como missionários em qualquer parte desse lugar, quem sustenta o missionário é Deus, é Ele que é Senhor nosso. Por isso que eu digo para você e repito, se você ouviu essa mensagem, não escutou, não guardou no seu coração, você que é membro dessa igreja, ou você que tenha curiosidade, escute novamente a mensagem e deixe ela entrar no seu coração. Nós vamos orar novamente depois do Ministério do Louvor estar com a palavra. Deus, nós queremos, no nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, Deus, com a tua igreja, conosco, pelo teu cuidado ao usar o teu servo, ó Deus, que veio, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor quer falar no coração da tua igreja, ó Deus, que ele possa continuar falando, que eles possam continuar sendo usados por ti, ó Deus, para alimentar o teu povo, para despertar o teu povo, para trazer aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus, porque é o Senhor quem fala conosco, e nós queremos que o Senhor nos ensine a ser obedientes a ti, ó Deus, no nome de Jesus, que nesses dias, ó Deus, em que esse casal de pastores estiver aqui conosco, ó Deus, que o Senhor continue a usá-los, a falar através deles, e que nós, ó Deus, como igreja do Senhor, possamos aprender a ouvir a tua voz e a entender que tu és Deus em nossas vidas, e queremos tão somente, ó Deus, te servir. Nos ensina, ó Deus, a cada dia mais e mais a ser teu servo, ó Deus, a fazer discípulos e a colocar no altar aquilo que te pertence, e acima de tudo, ó Deus, colocar no teu altar as nossas vidas. Eu pertenço a ti, Senhor, e eu quero que o Senhor me use a cada momento para ser instrumento em tuas mãos. Me ensine a ouvir a tua voz. Eu te agradeço, Deus, por tudo. Continua a falar aos nossos corações. Eu oro e agradeço no precioso nome de Jesus. Amém.
seja